Nas profundezas do oceano, existe um predador que por décadas foi tratado como quase invencível. Seu nome impõe respeito. Seu ataque é explosivo. E sua fama foi alimentada por filmes, documentários e histórias que atravessaram gerações. O grande tubarão branco. Mas há um detalhe que muda tudo. Existe um animal capaz de fazer até esse gigante recuar. E o mais impressionante, ele não é um tubarão. É um mamífero, muito mais inteligente, muito mais estratégico e talvez muito mais perigoso. Estamos falando da orca. A verdadeira rainha dos oceanos? Ou apenas mais um mito alimentado pelo medo? Se uma orca encontrasse um tubarão branco adulto, quem sairia vencedor? Para entender essa disputa, primeiro precisamos lembrar quem é o tubarão. Muito antes dos dinossauros desaparecerem, os ancestrais dos tubarões modernos já dominavam os mares. Eles surgiram há cerca de 400 milhões de anos. Sobreviveram a extinções em massa, mudanças climáticas, variações no nível dos oceanos e ao desaparecimento de milhares de espécies. Pouquíssimos animais conseguiram isso, entre eles o grande tubarão branco, com até 6 metros de comprimento, mais de 2 toneladas e fileiras de dentes serrilhados. Ele se tornou um dos caçadores mais eficientes do planeta. E sua reputação ficou ainda maior porque, na natureza, ele é um especialista em surpresa. Quando um tubarão branco caça, quase ninguém percebe. Ele detecta pequenas vibrações na água, sente campos elétricos produzidos pelos músculos de outros animais, percebe sangue a quilômetros de distância e enxerga muito bem em ambientes de pouca luz. Sua estratégia é brutalmente eficiente. Ele sobe de baixo para cima, acelera em segundos e ataca antes que a presa entenda o que aconteceu. É por isso que focas, leões marinhos e outros animais têm tão poucas chances quando ele chega. Sua mordida é poderosa. Sua velocidade impressiona. E por muito tempo, os cientistas acreditaram que praticamente nenhum outro predador adulto enfrentaria esse animal de frente. Até que outro gigante entrou na conversa. A orca. Apesar da aparência semelhante à de um golfinho enorme, ela é o maior membro da família dos golfinhos. Uma adulta pode ultrapassar 9 metros de comprimento e pesar mais de 6 toneladas. Mas o tamanho sozinho não explica nada. O que realmente assusta é a mente. Orcas vivem em grupos extremamente organizados. Cada família tem hábitos próprios, sons distintos, técnicas exclusivas de caça e tradições transmitidas de geração para geração. Elas aprendem umas com as outras, adaptam-se, inovam. Enquanto o tubarão depende principalmente do instinto, a orca planeja. E isso muda completamente o jogo. Em algumas regiões, orcas criam ondas para derrubar focas de blocos de gelo. Em outras, cercam cardumes inteiros e dividem funções durante a caçada. Uma distrai, outra bloqueia a fuga, outra ataca. É uma coordenação rara na natureza. E talvez seja justamente aí que está a diferença entre força e domínio. Porque a pergunta não é apenas quem é maior ou mais rápido. A pergunta é: quem sabe usar melhor o que tem? A resposta começou a aparecer quando surgiram relatos estranhos em diferentes regiões da África do Sul. Grandes tubarões brancos simplesmente deixaram de aparecer. Áreas conhecidas por concentrar esses predadores ficaram vazias. No começo, parecia haver explicações comuns: migração, alimento, mudanças ambientais. Mas depois, os corpos começaram a surgir. Tubarões mortos, com o peito aberto, o fígado removido e o restante do corpo quase intacto. Esse padrão intrigou pesquisadores. Nenhum outro predador conhecido fazia aquilo com tanta precisão. A suspeita ficou cada vez mais forte. As responsáveis eram as orcas. Por que o fígado? Porque no tubarão branco ele é enorme e extremamente rico em gordura.
pode representar cerca de um quarto do peso corporal. Para uma orca, é uma fonte de energia perfeita. E o ataque é cirúrgico. Pesquisadores observaram que algumas orcas conseguem virar o tubarão de barriga para cima, provocando um estado chamado imobilidade tônica. Nesse momento, o animal fica temporariamente desorientado e reage muito menos. É a brecha exata que a orca procura. Um ataque rápido, preciso, sem desperdício. Ela não quer uma luta longa, quer eficiência. E aqui está o ponto que deixa tudo ainda mais impressionante. A orca não precisa vencer na força bruta. Ela vence no controle. Ela decide quando atacar, onde atacar e quando parar. Ela observa o comportamento da presa, testa a reação, corrige a estratégia e age em grupo quando isso aumenta a chance de sucesso. Em 2017, pesquisadores registraram ataques de orcas a tubarões brancos adultos que terminaram exatamente assim. O fígado removido com precisão, enquanto o resto do corpo permanecia relativamente preservado. Isso não parece uma batalha caótica, parece uma execução planejada. Mas o tubarão branco ainda tem armas perigosas. Sua mandíbula é gigantesca. Seus dentes são substituídos continuamente. Sua mordida está entre as mais poderosas entre os peixes. Seu primeiro impacto pode ser devastador, e ele também é rápido. Em explosões curtas, pode alcançar cerca de 40 km por hora. A orca, por sua vez, pode chegar a velocidades próximas de 50 km por hora, dependendo da situação. Além disso, tem controle absoluto do próprio movimento. Pode frear, virar, mudar de direção e atacar por cima, por baixo ou pelos lados. Quando dois predadores assim se encontram, a surpresa deixa de ser exclusividade do tubarão. Outro detalhe pesa muito nessa disputa. O tubarão branco costuma caçar sozinho. A orca, muitas vezes, caça em equipe. E isso significa comunicação, coordenação e experiência compartilhada. Em algumas populações, o conhecimento passa de mãe para filho, de geração para geração. Praticamente uma cultura de caça. Enquanto isso, o tubarão depende muito da experiência individual e de seu instinto. Força contra inteligência, velocidade contra estratégia, emboscada contra planejamento. E quando esses fatores entram em confronto, a vantagem começa a mudar de lado. Pesquisadores também acompanharam tubarões com transmissores via satélite e notaram algo revelador. Quando orcas apareciam na região, muitos tubarões brancos abandonavam a área. Alguns percorriam centenas de quilômetros, outros sumiam por semanas ou meses. Isso não prova que a orca vence todas as vezes. A natureza nunca funciona em absolutos. Idade, tamanho, experiência e ambiente importam. Mas prova algo muito importante. O tubarão branco reconhece a orca como um risco real. E na natureza, sobreviver vale mais do que provar quem é mais forte. Então, quem realmente manda nos oceanos? O tubarão branco continua sendo um dos maiores predadores da Terra. É feroz, é eficiente, é temido com razão. Mas, em confrontos diretos, a balança tende a favorecer a orca. Inteligência, comunicação, força física e precisão transformam esse animal em uma caçadora extraordinária. Talvez o verdadeiro rei dos oceanos nunca tenha sido o tubarão branco. Talvez ele só tenha ocupado o trono até surgir um adversário ainda mais inteligente. Na natureza, nem sempre vence quem tem a mordida mais forte. Às vezes, vence quem sabe pensar melhor. E você, acha que a orca merece o título de rainha dos oceanos? Comente e inscreva-se no Arena Selvagem.